Fala pessoal, muito boa tarde, beleza? Começando aqui essa live que veio de surpresa ontem, beleza? Foi uma pergunta que eu recebi na caixinha sobre, na verdade, sobre suplemento, né? Mas aí minha mente abriu um pouquinho em relação a essa pergunta e eu lembrei muito da época que eu comecei a treinar, tá ligado? E de como eu tinha tanta dúvida em relação ao uso de suplemento, a treino, a dieta. E aí foi como se viesse uma história todinha na minha cabeça. Eu falei, rapaz, eu acho que isso rende uma live, velho. E aí, muito mais do que uma live solta e com um tema aleatório e eu tentar passar para vocês aqui uma ideia de uma motivação sem sentido, eu resolvi falar um pouquinho de como foi a minha experiência e além da minha experiência, de como... Fala, irmão. De além da minha experiência, de como foi o processo de preparação da minha cabeça, de onde eu saí para onde eu cheguei. Não que eu tenha chegado em algum lugar extraordinário, mas assim, se eu for pensar na trajetória de onde eu saí para onde eu tô hoje, eu percorri um longo caminho, beleza? Então eu separei aqui em algumas etapas mentais, vamos dizer assim, de como é que a minha cabeça funcionava e como é que eu acredito que a cabeça de muita gente que está aí também deve funcionar em relação a essa preparação psicológica para adotar a lifestyle do bodybuilding. E aí você pensa assim, bodybuilding lifestyle é somente o cara que quer ser atleta? Não. Bodybuilding lifestyle é como tá dizendo, é um estilo de vida. É você treinar direito, é você comer direito, é você se preocupar com o seu corpo. Tudo isso faz parte do bodybuilding lifestyle. Se você quiser ser atleta, isso aí já é uma coisa profissional, aí já é diferente, já não é lifestyle, isso aí é sua profissão, beleza? E aí vamos começar, tranquilo? A primeira fase aqui que eu coloquei como a fase da cabeça da gente foi a fase de negação. E aí como é que funciona essa fase de negação? Eu fiz um roteiro aqui em tópicos e eu mesmo fiz alguns apontamentos com base em coisas que eu fui lembrando de coisas que eu fui passando nessa época. E aí nessa fase de negação é aquela fase que você imagina ser tão distante aquela coisa de um shape bonito, de um físico bonito, de um estilo de vida diferente, que você imagina que quem passa por aquilo ali está fazendo um sacrifício, que é impossível uma pessoa gostar de fazer aquilo ali, é impossível uma pessoa gostar de viver aquele estilo de vida. É impossível uma pessoa gostar de fazer dieta. Tipo, você não se imagina fazendo aquilo. E você tem aquela coisa de aceitação. Não, eu tô bem do jeito que eu estou. Eu me aceito do jeito que eu sou. Você nega que aquela realidade ali talvez seja até por uma questão de saúde melhor para você. E você acha que talvez a pessoa que tem aquele estilo de vida seja até infeliz, porque não é possível que a pessoa se prive de comer, não é possível que a pessoa vá para academia e fique pegando peso. Para você, realmente aquilo ali é abrir mão de coisas que lhe dão prazer, beleza? Então essa é a fase de negação, é você não aceitar que uma pessoa com estilo de vida, que é uma pessoa que leve a sério a academia, que é uma pessoa que leva a sério a dieta, que ela seja feliz. Você acha que aquilo ali está distante da pessoa, para você é praticamente impossível. E aí da fase de negação, você parte para a parte da insatisfação. Isso aqui eu estou aplicando para mim, uma coisa minha, que era uma pessoa acima do peso, muito acima do peso, mas isso se aplica também a um cara que é muito magro, beleza? O cara que é muito magro, ele passa pelo mesmo processo, tranquilo? E aí da fase de negação, eu defini essa segunda fase como uma fase de insatisfação. É aquela fase que você começa a ficar com a pulga atrás da orelha, assim, porque uma roupa que dava não tá dando, ou por conta de constantes brincadeiras dos colegas. E aí, gordinho, beleza? E aí, chassi de grilo? Então aquela coisa vai começando a criar um incômodozinho na sua cabeça, que é a fase da insatisfação. Talvez você ainda permaneça um pouco naquela fase, naquela questão da negação, de você tentar se aceitar, falar assim, não, eu tô bem do jeito que eu tô bem seco, tô bem gordo, tô me sentindo bem. Mas assim,
no fundo aquilo já começa a te incomodar um pouquinho. Apesar de você ainda não sair da inércia de procurar fazer alguma coisa, mas de certa forma aquilo ali já te incomoda um pouco. Beleza? E a partir dessa fase aqui de insatisfação, eu defini essa terceira fase aqui como a fase de aceitação. E aí, o que é que a gente já desperta nessa fase de aceitação? Aqui você realmente se toca de que alguma coisa na sua vida precisa mudar. Aí, o gatilho, tem N gatilhos aqui. Eu separei alguns aqui, eu separei no meu caso. Você começa a perceber que nenhuma roupa mais está ficando legal em você. No caso do cara que está acima do peso, né? Você começa a perceber que, pô, nenhuma roupa está cabendo em mim. Aquela bermuda está muito apertada, aquela camisa não está legal, eu não estou me sentindo bem nos lugares. E aqui não é uma questão de estética, de você ser bonito, você se destacar no lugar. É simplesmente a questão de você se sentir bem. Tipo assim, você já não vai para os lugares, uma praia, por exemplo, você não se sente bem de tirar a camisa. Ou as roupas que você gostava de usar, você já não ficam mais legais em você. Você já percebe que, tipo assim, tá um sacrifício vestir aquela roupa. Tá feio, entendeu? Não feio esteticamente, feio para você. Você se olha e você não se sente bem. E aí, existem outros gatilhos também. Pode ser um gatilho um pouco mais traumático, né? Pode ser uma situação de saúde, você perceber que tá com hipertensão, ou tá com a diabetes, um cara novo com um problema desse, um colesterol alto, etc e tal. E aí, o médico já fala assim, velho, tá na hora de procurar uma atividade física aí, fazer alguma coisa e tal. E aí, nessa fase da aceitação, você já começa a admitir a possibilidade de treinar, você já começa a admitir a possibilidade de fazer alguma atividade física, ainda que não tão a sério, mas você já admite. Ainda que você ainda pense numa alimentação melhor, mas não abra mão das coisas que te dão prazer, se você gosta de comer hambúrguer, sorvete, pizza, etc e tal. Então, assim, essa fase de aceitação é muito importante. É uma fase que bate o gatilho para você procurar fazer alguma coisa, ainda que você ainda não leve tão a sério fazer, mas você sabe que já precisa fazer. Você já sabe que aquele estado de negação que você passou já não é saudável. E aí eu venho para a quarta fase. Essa quarta fase é muito importante, que é a fase do desconforto. É a fase que você sai da sua zona de conforto, que você sai daquele estilo de vida sedentário, que você sai daquele estilo de vida que você resolve tomar uma atitude. E aí você começa a procura uma academia, procura um esporte, procura alguma coisa do tipo. E nessa fase de desconforto, você ainda não tem aquela mentalidade da constância. Você vai 2 vezes na semana, aí depois não vai mais. Você passa uma semana sem ir, depois aparece. É aquela fase do turista da academia, beleza? Quem já passou por isso sabe. A fase do turista da academia. Que você passa uma semana sem ir, aí quando chega lá o professor, e aí, turista, voltou? Essa é a fase da aceitação. Aí, nessa fase de desconforto também, existe uma questão de ignorância, e ignorância entenda como falta de conhecimento realmente, que você acredita que, no caso do cara magro, no caso do cara muito magro, ele imagina que ele vai para academia e em poucas semanas, poucos meses ele vai ficar grandão, e o cara que é gordo, ele acha que não adianta muito ele treinar, que o negócio dele é fazer corrida e ficar 1 hora na esteira, que é o que vai funcionar para ele. Aquela fase ainda da falta de conhecimento, você ainda está descobrindo tudo, você ainda não gosta muito de nada, para você é tudo muito mais ou menos, tá ligado? Aqui você é um frequentador da academia. E em relação à dieta, eu coloquei um ponto aqui que foi uma coisa que eu passei nessa relação da dieta, você já encara a dieta como algo possível de você fazer, que foi assim que aconteceu comigo. Eu encarava assim, não, dieta dá para fazer, é ruim, eu imaginava que dieta era só salada e frango grelhado. Quando eu passei por essa fase aqui, eu imaginei que dieta fosse só frango grelhado e salada. Beleza? E, de certa forma, você ainda não admite, você ainda não se conscientiza, e eu não me conscientizava disso, de que eu conseguia alinhar uma alimentação um pouco mais flexível com uma rotina de treino. Eu não tinha frequência, e uma vez ou outra, não levava muito a sério, e a dieta ainda era uma coisa meio sacrificante, assim, ainda que eu fizesse, mas era uma coisa que me dava sacrifício. Beleza? E nessa fase de desconforto aqui, uma coisa que eu frisei é a fase que o cara tá mais vulnerável à indústria de suplemento alimentar. Essa fase é a fase que o cara literalmente se fode gastando dinheiro. E eu fui assim. Era praticamente um mercado na loja de suplemento. Nessa fase você acredita que tudo vai lhe ajudar. Você compra a melhor whey,
Você compra BCAA, você compra creatina, você compra glutamina, você compra polivitamínico, você compra o termogênico, tá ligado? Nessa fase aqui, você tá mais vulnerável a depositar suas esperanças em alguma formulazinha mágica. E aí é que eu digo, tenha cabeça para você não sucumbir a esse tipo de coisa, beleza? Assim, com o tempo, você vai chegar na fase que você vai entender e quanto antes você começar a seguir, acompanhar as pessoas que vão abrir sua mente, que vão te mostrar que o básico é o que funciona, você vai se livrar cada vez mais desse consumismo de suplemento alimentar, beleza? E aí vamos lá. Dessa fase aqui do desconforto, a gente parte para outro tópico que eu separei, que é a fase da resistência. Essa é uma das fases mais difíceis. Eu frisei bem aqui nos tópicos que eu coloquei, é uma das fases mais difíceis, porque essa é a transição, realmente a fase de transição entre a zona zona de desconforto para a zona de adaptação. É aquela fase que se você vacilar, você volta 3 estágios. Você se entrega e desiste da academia, e desiste da dieta, desiste de tudo. Então essa fase de resistência é muito importante. A palavra-chave dessa fase de resistência aí é paciência. Paciência e persistência. É você ter controle da sua mente e resistir. E equilíbrio. Equilíbrio de você não ser paranoico. Entendeu? A gente vai chegar num ponto aqui, numa determinada fase aqui, que vocês vão ver, todo mundo já passou, quem hoje tem a cabeça um pouco mais aberta para treino, ou tem um amigo, já deve ter falado assim, porra, velho, fulano tá chato, velho, só fala de academia, só fala de dieta, vai por lugares, fica perguntando o que é que tem na comida. Eu acho que todo mundo já passou, tem um amigo que já passou por isso. E essa é uma fase que a gente vai chegar aqui na frente, mas eu digo a vocês, o quanto antes vocês abrirem a mente, menos vocês vão sofrer em cada uma dessas fases, tranquilo? Então essa fase de resistência aqui é só paciência. Resistência, a cabeça resistir para não sucumbir a voltar às fases, a se entregar, a desistir e saber que não existe resultado mágico. Você vai ter que ser paciente, você não vai ver em uma semana, em 2 semanas o resultado que você quer. Talvez você não veja, mas talvez até alguém fora veja. E com o tempo você vai ver que as pessoas vão perguntar, e aí, vai estar fazendo o quê? Vai estar mais magro? Pô, vai estar mais forte, entendeu? A gente, diariamente fazendo aquilo, não percebe, mas com o tempo as pessoas vão perceber e com o tempo você mesmo vai perceber. Então, nessa transição da fase do desconforto, quando você começa a fazer uma atividade e ainda que você não tome gosto, até a fase que você se adapta a fazer aquilo que está na sua rotina, tem essa fase de resistência. Que se você quebrar, você volta, vários estágios, e se você passar dela, muito dificilmente você vai deixar de ter um estilo de vida legal, beleza? E aí, nessa fase de transição, tem outro ponto que eu quero frisar com vocês aqui. Tô tomando açaí para não derreter aqui, eu vou tomar mais rápido. Tem um risco aqui nessa fase, nessa transição do desconforto, da resistência, da adaptação, que é o risco da compensação. Eu não sei se alguém que está assistindo a live já passou por isso. Se vocês conhecem alguém que já passou por isso, eu já passei por isso que eu coloquei aqui. Tudo que eu estou falando aqui foram coisas que eu passei nesse meu processo de transição, desde quando eu estava lá gordão, com 106 quilos e quase 30 de BF, até hoje. Eu estou com 100 quilos e mais ou menos uns 9, 10 de BF. Beleza? Devo estar um pouquinho mais, que eu me joguei na dieta aí nessa época de Réveillon e Natal, tô voltando agora. Então, assim, foram coisas que eu passei, beleza? Foram fases que eu passei. E qual é a questão da compensação? Eu dividi compensação aqui em 2 fases, compensação anterior e compensação posterior. O que é compensação anterior? É aquela coisa de, não, eu vou comer isso aqui, depois eu treino para poder queimar. E a compensação posterior é o quê? Não, eu vou treinar pesado e aí mais tarde eu como uma pizza e não dá nada. E aí você começa a achar que treino e dieta são compensatórios. Você treina, faz a dieta e queima, ou você come, depois faz o treino e gasta. E aí você começa a trabalhar de forma que na sua cabeça você tá ali no equilíbrio. Você
tá no jeito que você quer, mais ou menos ali. Não, tô no corpo legal, então eu como muito, treino muito, tá tudo certo. Então você fica naquela compensação, tá ligado? Você não cria uma constância a longo prazo. Você tá sempre comendo uma besteira e treinando para queimar. Ou vou treinar aqui hoje, vou correr na esteira, vou suar bastante, porque eu como uma pizza, como um hambúrguer, como um pote de sorvete e já gastei a energia. Tô só repondo. E o risco disso aí é que você quebra a questão da complementariedade, acho que a palavra é assim, do treino e da dieta. Eles devem se complementar e não um ficar sabotando o outro, entendeu? Não pode ficar nessa coisa dessa sabotagem. E você treina para poder comer, come para poder treinar, não sei o que e tal. Você tem que trabalhar sempre com equilíbrio. É esse equilíbrio que vai gerar constância, que vai fazer os resultados virem. Beleza? Então, assim, muito cuidado com essa fase da compensação. De você comer uma besteira num dia. Isso acontece também em relação só à dieta, né? Você come uma besteira no dia, no outro dia você passa o dia todo sem comer. Para compensar aquela besteira que você comeu. Ou então você fica o dia todo com fome para poder comer uma pizza de noite. Então, assim, essas compensações são prejudiciais para sua constância, para sua rotina, beleza? Então não façam isso. Eu friso muito essa questão da compensação, porque assim, se você passar muito tempo nessa coisa da compensação, vai chegar uma hora que você vai saturar e corre o risco de você voltar para trás da zona de resistência e jogar para cima ou dieta ou treino. Tranquilo? Então procure um equilíbrio. Equilíbrio é melhor do que qualquer extremismo. E aí, como nem tudo é ruim, né? Como nem tudo é ruim, a gente chega numa fase boa, que é a fase de percepção da mudança. Se você passou da fase de resistência, se você não sucumbiu na fase de compensação, aí você vai chegar numa fase mais tranquila, que é o quê? A percepção de mudança. E aí nessa fase aqui, é aquela fase que eu falei que as pessoas começam a observar você e falar assim, pô, você tá mais magro. Ou o cara que é magrinho fala, pô, você tá mais forte. Entendeu? Nessa fase aqui da percepção da mudança, é que você começa a falar assim, porra, esse negócio tá dando certo, velho. Não é que se eu mantiver esse negócio aí, parece que vai dar bom. Então aqui, é aí também que, pronto. Quando você chega na fase de percepção, você percebe que você chegou na fase de percepção de mudança quando alguém chega pra você e fala assim, ó, qual foi, velho? Tá tomando o quê, velho? Pronto. Tá na fase de percepção de mudança. É aquela fase que ninguém lhe pergunta o que é que você fez, o que é que você vem fazendo há 2, 3, 4 meses atrás. O cara perguntou o que foi que você tomou. Aí pronto. Falou, não, agora eu sei que tá dando resultado. Me perguntaram o que é que eu tô tomando, é porque tá dando resultado. Alguém quer saber a fórmula mágica, mas ninguém quer passar o que eu passei. Beleza? Então essa é a fase de percepção de mudança. Aqui é uma fase que você vai ficar mais motivado, que você vai tomar gosto por treinar, que você vai... A rotina de treinar vai estar no seu dia a dia, beleza? E em relação à dieta, aqui você já não começa a enxergar a dieta como inimiga. Você já começa a enxergar a dieta como algo que vai ser importante para você. Beleza? Então assim, quando você passa por essa fase da percepção de mudança, que é justamente essa fase onde não só você está percebendo que aquela constância que você vem de meses atrás está dando resultado, como as outras pessoas também, elas começam a perguntar a você o que é que você está fazendo, o que é que você está tomando, como é que você está treinando, é nesse momento que você começa a perceber que está no caminho certo. E aí isso deixa você mais motivado. Beleza? E aqui, depois da fase de percepção de mudança, que é uma fase positiva, a gente vem por uma fase que, de certa forma, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, e nem todo mundo passa por essa fase. Eu tô falando desse tópico porque foi uma fase de transição que eu passei, eu acredito que a maioria passa, que é a fase que eu denominei aqui de fase da ignorância. É uma fase muito comum, beleza? De acontecer. O fato de eu colocar ignorância é só por uma questão de desconhecimento, não tem nada a ver com burrice, não. Nessa fase aqui você treina, você frequenta a academia, mas você ainda tem muitos mitos na sua cabeça. Mitos mitos. Mitos relacionados a várias coisas. Mitos relacionados à musculação, mito relacionado à dieta, mito relacionado a hormônio, mito relacionado a fazer cardio. E assim, eu separei alguns mitos aqui muito comuns, que foram coisas que eu passei, que assim, na musculação, você acredita que você tem que treinar sempre até a falha, sempre até o músculo queimar, que o homem no caso, nada, pula o treino de perna. Eu já ouvi muito, malhação de perna é calça, porra nenhuma de treinar perna. Se tivesse que pular um treino na semana, era perna.
tá ligado? E são mitos que a gente vai alimentando, que quanto menos a gente puder alimentar, quanto mais a gente puder cortar logo da rotina da gente, melhor. E aí, treinar glúteo não é para homem, já ouvi muito isso também. Mulher não treina membro superior, mulher só treina perna e bunda. O gordinho imagina que quanto mais cardio ele fizer, melhor. Quanto mais tempo ele ficar na esteira, melhor. E não liga muito a pegar peso, não. Pega peso, se ele pegar peso, ele vai ficar forte, como se fosse fácil essa porra. E em relação à dieta, você ainda tem aqueles mitos de o alimento X não pode, o alimento Y pode. Não, o bom é comida fit. Isso aqui é integral. Aí nessa fase da ignorância aqui, foi o que eu falei lá atrás, do cara que fica chato. Aquele cara que chega na rua e pergunta, o que é que tem isso aí, velho? Não, toma um pedacinho aqui. Não, quero não, velho. Chocolate, não, Deus é mais. Ou então ele pergunta assim, isso é integral? Não, isso é fit? Não, tem quantos gramas de proteína? É isso mesmo, é isso mesmo. Assim, quando você começa a ver resultado e uma pessoa fala, outra pessoa fala, você já não fica mais querendo voltar para aquele estágio, tá ligado? De você se olhar no espelho assim, se achar meio gordinho, tá ligado? Então assim, persevere que você vai ver que dessa fase de percepção de mudança aí, a escada é só subindo. A escada é só subindo, irmão. E aí, voltando aqui, na questão da dieta, você ainda tem alguns mitos de que alimento X emagrece, que alimento tal não pode. Então assim, eu não julgo as pessoas que têm esse pensamento, não. Eu só acho que elas não devem se abraçar e permanecer nesse pensamento. Tranquilo? Elas têm que buscar, e aí a gente vai chegar na próxima fase aí, elas têm que buscar fontes cada vez mais confiáveis. E o que eu vou dizer sempre a vocês, nunca duvidem do básico. Quando alguém fala, não, isso aqui é o básico, vai falar, não, básico é só para iniciante, eu tenho que buscar. Não, velho, o básico ele vai funcionar do cara que está começando, é o cara que está lá no Olímpia, o Mr. Olímpia. Ele faz o básico. Óbvio que ele tem patrocínio para ter N suplementos, hormônio e tudo, mas quando a gente está falando de treino, de academia, o básico funciona, velho. Entendeu? O músculo ele não muda, só muda de tamanho, mas ele não muda o que a gente chama de origem e inserção, né? Onde ele começa no nosso corpo e onde ele fica preso. As duas extremidades. Isso aí não muda em ninguém, não. E musculação é isso. É você contrair o músculo. Só isso. A forma que você vai fazer, existem N formas, então assim, exercício X não é melhor para isso, exercício tal não é melhor para isso. Esqueçam isso, beleza? Vamos se apegar ao básico. E aí vamos lá. E nessa fase da ignorância também, da mesma forma que lá naquela fase que o cara vai para academia, que ele começa na academia, que ele está muito suscetível à indústria de suplemento, que ele acha que suplemento X é bom, que suplemento Y é bom, que o termogênico, que o BCA, que não sei o quê, que ele está suscetível a submeter a isso, nessa fase da ignorância, ele está muito suscetível a blogueiro fitness. E eu falo porque eu já fiz também. Vai pro YouTube, treino do atleta tal. Aí vai pro YouTube, faça esse exercício e exploda seu braço. Tá ligado? Aí o cara faz uma variação mirabolante que você fica de ponta cabeça e pega o puxador, vai não sei o que isso aqui pega na pontinha do músculo para crescer o bico do bíceps. Porra nenhuma, isso é firula para vender, firula para ter algum assunto para falar. Entendeu? Então assim, nessa fase da ignorância, o cara tá muito suscetível, ele copia treino, ele copia dieta, ele faz exercício mirabolante, ele ainda não se encontrou no espaço, mas ele vai se encontrar. Se ele persistir, se ele continuar, ele vai se encontrar. E eu digo isso a vocês porque tudo que está aqui nesse roteiro que eu escrevi aqui, eu não inventei nada, foram coisas que eu passei. Beleza? E aí nessa fase da ignorância aqui, as duas coisas que eu anotei aqui que eu acho mais fila da putagem do cara ouvir pegar peso é coisa de burro de carga, e agora eu tô treinando certinho, eu já posso tomar veneno. Porra, meu irmão. Se fuder, viu? Mas vamos lá. Se você vencer essa fase da ignorância, você vai chegar no que eu chamo aqui de paraíso, que é a descoberta da verdade. É esse ponto aqui. Nessa fase aqui, você começa a filtrar as fontes que você vai absorver conteúdo. Aqui foi quando eu descobri os caras no Instagram que não vendiam blogueiragem, tá ligado? Eram os caras que iam lá pra ciência, que iam para artigo científico, que iam ver o que aqueles livros falavam, só que os caras iam para academia e aplicavam na prática e viam que funcionava.
tá ligado? Eram os caras que chegavam lá, que treinavam atletas, que faziam o básico, que fazia descanso longo, que fazia progressão de carga. Eram os caras que entendiam qual era o processo de hipertrofia. Eram os caras que não condenavam exercício X, exercício Y, tá ligado? Eles não condenavam exercício X, exercício Y. Eles entendiam, não, vamos lá. Ao invés de condenar, vamos entender para que serve. Entendeu? E são os caras que hoje eu tenho como referência na educação física, são os caras que estão conseguindo elevar a educação física para níveis altíssimos. Entendeu? São os caras que estão conseguindo derrubar mitos. Beleza? E aí, quando você consegue perceber quais são as fontes que você tem que seguir, você chega no paraíso, tanto no treino quanto na dieta. E aqui eu anotei alguns pontos que você começa a perceber o quê? Que você tem que progredir carga, que você tem que descansar muito, que dá para você crescer, dá para você secar, comendo de tudo, que no momento, na quantidade certa, tudo vai depender de equilíbrio. Não vai ter um alimento melhor para quem quer emagrecer, não vai ter um alimento melhor para quem quer engordar, tudo vai ser uma questão de equilíbrio entre gasto e consumo. Você gasta, se você consome mais do que você gasta, você vai subir de peso. Se você come mais e gasta menos, se você come menos e gasta mais, você vai emagrecer, perder gordura no caso. Tudo vai depender do equilíbrio de ingestão de proteína, do seu gasto calórico, da intensidade do seu treino de musculação, entendeu? Então tudo vai depender desses pequenos fatores. E aí quando você abre a mente para isso, você começa a perceber que o básico funciona. Simplesmente, o básico funciona. Beleza? E aí, eu anotei aqui uma coisa muito importante, e quem ri vai pro inferno, que você descobre uma das maiores verdades do mundo maromba, uma das maiores verdades. Coca Zero é melhor do que suco. Se você não descobrir isso ainda, anota aí, porque isso é verdade. Coca Zero é melhor que suco. Porque eu não sei, eu só tomo Coca Zero. Então, para mim é verdade. E aí, a gente chega na última fase, beleza? Que é a fase de resultados reais e duradouros. Que aí, passada todas essas fases aí, desde o começo, desde a fase de negação, quando você não aceita seu corpo, quando você acha um absurdo um sacrifício fazer dieta, acha um absurdo fazer treino, entendeu? Aí você chega nessa fase aqui, que é uma fase de simplesmente de manutenção. É uma fase que você meio que já consegue se virar um pouquinho sozinho, você já entende um pouquinho de treino, ainda que você não seja nenhum expert, mas você já entende um pouquinho de treino, você já sabe um pouquinho de dieta, já sabe manipular um pouquinho ali a sua própria alimentação, mas você já procura um nutricionista. Nessa fase aqui você já treina legal, você já tem um corpo legal, você realmente já está vivendo o bodybuilding lifestyle, beleza? Você já adotou um estilo de vida que você percebe que quando você chega nos lugares a galera brinca, aí, a fulano é marombeiro, a galera da marmita. Então assim, esse tipo de brincadeira que para alguns assim pode soar como pejorativo, mas você pode perceber que quem brinca normalmente com isso é o cara secão ou é o cara gordinho. É o cara que ainda tá naquela fase da negação, aquela fase lá no início que não percebeu, tá ligado? E tem um detalhe interessante também, que esse cara, quando ele começa esse cara que tá nessa fase de negação, quando ele começa a chegar na fase de aceitação, ele já começa a lhe ouvir mais. Ele já chega pra você e fala, rapaz, me dê uma dica aí, o que é que eu faço pra perder um peso, velho? Rapaz, eu tô muito magro, velho, o que é que eu faço pra... Ah, a galera da Coca Zero, tá vendo? Sabia, meu irmão, essa galera da Coca Zero é foda. Aí você já começa a perceber que a galera já encara você assim como um espelho. Aí você fala assim, pô, eu tô no caminho certo, eu tô motivando aquele colega que tá do meu lado ali, que tá um pouquinho acima do peso, eu tô motivando aquele colega meu que tá magrinho, que quer ganhar um peso. A galera ao seu redor já começa a entender a importância de fazer um treino, de fazer uma dieta, que não é besteira, que não é frescura. Tá ligado? Você já desencana mais de ir pra uma festa e comer brigadeiro. Alguém pergunta assim, rapaz, fulano é fitness, vai comer brigadeiro? Eu falei, vou comer brigadeiro, vou comer uns 3 ou 4, inclusive. E ainda vou comer bolo e vou comer um bocado de salgado. Besteira. Eu treino o mês todo, treino 2 meses, treino 3 meses, eu treino 1 ano, constante, fazendo a minha dieta de boa. Isso aqui não vai mudar nada no meu corpo, não. Vou comer 3, 4, 5 brigadeiros, vou comer de boa. Tá ligado? Nessa fase que você desencana, que você abre a mente. Beleza? E aí, nessa fase aqui, pronto. Aqui nessa fase eu indico que se você chegou nessa fase, se você tem consciência, se você já faz todo esse treino direitinho, você faz uma dieta direitinho, já tem uma constância, já treina há 1 ano, 1 ano e meio, de boa ali, e aí você quer dar um upgrade, é nessa fase que eu indico que você procure um médico para fazer uso de hormônios, se você quiser melhorar. Se você quiser manter ali,
tá de boa, usa quem quer. Tranquilo? Também não vou dizer a você que não dá pra chegar num corpo bom natural, tá. Mas se você quiser chegar num corpo assim, foda, aí eu não vou ser hipócrita você dizer que não precisa. Tranquilo? Então, chegou nessa fase de reais, ganhos reais aí duradouros, resultados reais duradouros, você meio que pegou o último degrau, né, da escada. Agora, tem outras escadas aí que você tem que vencer, que é manter e evoluir. Beleza? Mas não são coisas que eu vou falar aqui nessa live. Essa live foi justamente aqui para você chegar do absoluto zero a um ponto que você se sinta bem com o seu corpo e que você se sinta bem treinando, que você se sinta bem fazendo dieta. E um pouquinho da experiência que eu passei, todos esses tópicos aqui eu repito, foram coisas que eu passei, não foi nada inventado, não foi nada que eu peguei de alguém, que eu copiei de alguém. Tudo isso aqui eu passei, eu tenho relatos, eu tenho fatos aqui para cada um, eu tenho foto aqui de todas essas épocas aqui. Beleza? Então, tamo junto. Essa live vai ficar salva no IGTV, eu vou upar ela aqui no IGTV, beleza? Quem curtiu aí, hoje um monte de gente assistiu aí, a galera interagiu bastante, eu gostei. Manda para alguém aí essa live, beleza? Vai ficar salva. Então, tira um print, compartilha nos stories aí, marca alguém, ou marca alguém nos comentários aí, que é alguém que precisa ver essa live também, que precisa abrir um pouquinho a mente. Valeu? E lembrando, eu vou colocar agora no canal do Telegram, quem não tá ainda, vê lá no link na bio, tem lá o canal do Telegram. Vou colocar agora uma planilha de treino, beleza? Uma planilhazinha de treino bem simples, com um diário de treino, para vocês terem controle dos treinos de vocês, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo que estava aí online, quem participou, a galera que deu risada, o time da Coca Zero, tamo junto. Valeu, fui!